transgerados, está chegando o tio Jefferson hoje com uma aula sobre segunda lei de Ohm e primeira lei de Ohm, galera. Então vamos ver essa aula aí. Então, galera, quando a gente fala sobre primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm, a gente tem que entender a primeira ideia do resistor, galera. Então o que acontece? Quando o elétron está atravessando o condutor, ele vai batendo nas moléculas. E esse batimento aqui vai oferecer uma certa resistência. E esses vários choques vai produzir um atrito que vai gerar o que? Uma energia térmica, ou seja, em outras palavras, esse resistor ele vai o que? Aquecer. Então, um resistor, basicamente, ele faz o que? A conversão da energia elétrica em energia térmica, tá? Então, ele vai oferecer uma resistência. Então, o resistor ele tem essa capacidade de resistir à passagem de corrente elétrica. Então, toda vez que eu tenho uma passagem de corrente elétrica, isso não é muito fácil. Então, vai haver vários choques lá que vai produzir o efeito térmico, tá? Então, que isso aí é conhecido como efeito Joule. Por exemplo, se você pegar, que nem eu estou colocando aqui, ó, uma corrente elétrica em um resistor tipo a palha de aço, né, famoso bombril, então botei a corrente elétrica nele lá. Quando ela estiver passando, a resistência é tanta que ela começa a aquecer e pegar fogo. Então seria essa a ideia de efeito Joule. Então o efeito Joule, ele vai acontecer o que? A conversão da energia elétrica em calor, tá? Então lembra da questão do bombril aí, quando eu tenho uma corrente elétrica. Então, ó, eu tenho vários resistores no nosso dia a dia. Por exemplo, a lâmpada incandescente, tá? Toda vez que está passando corrente elétrica lá no bulbozinho, aquilo ali oferece tanta resistência que aquece tanto que ele começa a emitir luz. O ferro elétrico também é um exemplo de resistor, né? A corrente elétrica está sendo convertida em energia térmica, né? Está ocorrendo o efeito Joule. Até mesmo um chuveiro elétrico aí tem como exemplo. Então, aqui eu tenho vários resistores no nosso dia a dia. Então, o resistor está presente. O que o resistor faz? Ele vai transformar a energia elétrica em calor, né? Aqui a gente vai falar sobre a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela vai ter essa cara aqui, ó. U que ri, tá, galera? Então, vou colocar bem aqui, ó. U, que significa tensão, né, ou voltagem. Por exemplo, quando você liga algo na tomada, você liga em 110 volts ou 220 volts. Isso aqui é a tua voltagem, tá? Então, esse usinho é a voltagem. Isso aí é igual uma resistência. Como a gente acabou de falar, todo equipamento elétrico ele vai oferecer uma certa resistência, tá? E também eu vou ter uma corrente elétrica, que foi a nossa primeira aula lá. Então, eu tenho o seguinte, olha, U que ri. Esse U que ri é voltagem. Então, isso aqui é a minha voltagem. Isso aqui é a minha resistência. A resistência, pela lei de Ohm, né, ela vai ser dada por Ohm, que é essa selinha de cavalo aqui, o famoso ômega, tá? Então, esse ômegazinho ele vai representar a resistência. E eu tenho também aqui, ó, a corrente elétrica, que a gente já viu que é o que? Amperes. Então eu tenho voltagem ou tensão, resistência, que é o Ohm, e a minha corrente elétrica. Na primeira lei de Ohm, ele fala o seguinte, que se eu tenho um material que tem uma resistência constante, ou seja, só é válido para materiais que têm resistência constante a primeira lei de Ohm, tá? Então isso aqui, ó, é uma constante. Se isso aqui não muda, o que é que muda? A voltagem e a corrente. Então, para fazer sentido, pense o seguinte, eu ligo lá o meu ventilador em 110, ele vai passar uma corrente por ele. Se eu ligar esse meu ventilador em 220 volts, o que é que vai acontecer? Ele vai passar uma corrente muito alta, geralmente dá logo um para pouco, ou seja, aqui eu percebo que a voltagem e a corrente elétrica, elas são proporcionais. Então é isso que diz a primeira lei de Ohm, tá? Se para um aumento na voltagem, eu tenho um aumento na corrente. Para uma diminuição na voltagem, eu tenho uma diminuição na corrente. Aqui, ó, não sei se você percebe aí, ele começa a mexer na voltagem. À medida que a voltagem aumenta, a corrente ela também vai aumentando ao mesmo tempo. Então é isso que está dizendo a primeira lei de Ohm. O U que ri, tá? Essa equaçãozinha aqui, ó, você vai usar bastante aqui o U que ri, tá? Primeira lei de Ohm. Agora, para isso aqui ser verdade, eu posso caracterizar o resistor em resistor ôhmico. O que é esse resistor ôhmico? O resistor ôhmico é quem obedece isso daqui, ó. Quem obedece a primeira lei de Ohm tem que ter o quê? Uma resistência o quê?
constante. Então, para ele obedecer a primeira lei de Ohm, para ele ser um resistor ômico, ele tem que ter uma resistência constante. Aí eu coloquei esses dois gráficos aqui para você perceber. Olha. No primeiro gráfico, olha, eu aumento a voltagem, o que acontece com a corrente? Ela aumenta também. Se eu aumentar mais a voltagem, a corrente aumenta também. Ou seja, é algo bem proporcional. Então eu vejo aqui, ó, que eu tenho uma linha reta, né, uma função do primeiro grau. Isso caracteriza o quê? Que eu tenho uma constante. Quem vai ser a constante ali? A minha resistência. Já aqui, ó, eu percebo que isso aqui não é uniforme, olha. Eu vou ter um desviozinho bem aqui assim, ó. Então, nesse caso, aquele resistor aqui é ômico? Não é ômico. Então, se a resistência mudar com as variações da voltagem da corrente, isso aí caracteriza que eu não ter um resistor ômico. Então, não vou ter um resistor ômico nessa situação aí, galera, tá? Agora, eu tenho também a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, a gente vai chegar lá nela devagar, galera. Pensa aí o seguinte, eu tenho dois fios idênticos, tá? Mesmo material, por onde passa uma corrente elétrica. Em qual dos fios eu vou ter mais dificuldade? No primeiro fio ou no segundo fio? Pensa aí que o elétron ele vai atravessar esse cara aqui, ó. Aqui ele vai atravessar um caminho que curto e aqui um caminho longo. Então, aonde eu vou ter mais dificuldade? Em atravessar o maior caminho. Então, significa que a resistência é maior conforme quem? O comprimento. Então, aqui eu consigo perceber isso aqui, ó, que a resistência é proporcional a quem? Ao comprimento. Maior comprimento, maior vai ser a resistência na passagem da corrente elétrica. Agora, bem aqui, eu tenho outra ideia. Eu tenho dois fios de mesmo comprimento, porém de áreas diferentes ou espessuras diferentes, tá? Isso aí responde algumas questões. Por exemplo, qual o melhor fio para a tua casa? Um fio fino ou um fio grosso, tá? Aí a resposta está aqui, ó. Pensa, vou passar aqui, vou passar aqui. Aonde é que eu vou ter mais facilidade para atravessar? Um fio fino, ou seja, ele vai passar lá pelo fio fino. Ele vai bater muitas vezes aqui dentro, ou seja, ele vai passar espremidinho aí. Agora aqui, ó, como ele tem uma espessura maior, ele já vai passar com folga por aqui, ó. Então eu percebo que a resistência nesse caso, ela é inversamente com quem? Com a área. Então se eu juntar as duas ideias, eu consigo chegar aqui, ó, nessa equação, ó, que é a segunda lei de Ohm, essa daqui. Resistência, tá? E ela vai ter essa cara de ρ. Esse ρ é chamado de resistividade. Está relacionado ao material. Por exemplo, eu posso ter um fio de cobre, um fio de alumínio, um fio de ferro, sei lá. Pensa aí, vários materiais diferentes, né? Então aqui ele vai ter várias resistividades diferentes. Então depende do material. Isso aí. Agora, eu percebi bem aqui, ó, na primeira situação, que a resistência está relacionada com quem? Com o comprimento. De que maneira? Direto. Quanto mais comprido o fio, maior vai ser essa resistência. Porém, aqui na segunda eu percebi que a resistência ela é inversa com quem? Com essa áreazinha aí, né? Ó, que é a área da secção transversal aqui do fio. Ó, seria isso bem aqui, por onde está passando o elétron. Então, eu fiquei com essa cara bem aqui, ó. Segunda lei de Ohm, tá? Resistência, ρ, tá? Que é a resistividade, comprimento e área. Para você decorar, aqui ficou o que ri. E essa aqui, você vai decorar o seguinte, que resistência é igual a rola. Por que rola? Rho, já da letrinha, LA, então rola, tá? Gravou aí, tá? Segunda lei de Ohm vai ser a rola aí. Agora, galera, eu vou fazer aplicações da primeira e da segunda aí, para a gente concluir essa aula aí. Então, eu vou fazer aqui a primeira, ó. Na primeira ali, ele fala o seguinte, um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP. Lembrando que DDP é diferença de potencial ou tensão ou voltagem. Então, ele está me dando a voltagem. Quanto é? 200 volts, tá? Então ele me deu a DDP, 200 volts. Vou destacar bem aqui, ó. Sendo percorrida por uma corrente elétrica de 5 amperes, galera. Então ele já me deu a corrente elétrica. Qual a resistência elétrica do chuveiro? Então vamos lá. Primeira ideia,
é o U que ri, né? Então, U que ri. E eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho a tensão DDP? Tenho, né? Quanto é? 200 volts. Então, 200 volts assim. Resistência não tem, é justamente o que eu quero. E a corrente elétrica é quanto? 5 amperes. Então, tá aqui o 5. Bem, galera, como eu quero a resistência, esse 5 está multiplicando, vem para cá como? Dividindo. Então, resistência vai ser 200 dividido por 5. E 200 dividido por 5 vai dar quanto? 40. Qual a unidade de resistência? Lembra lá? É o ohm, né? Que é a celinha de cavalo, o ômegazinha, né? Então, 40 ohms aqui, ó. Então, tá aqui a minha resistência. Primeira aplicação é simples assim, galera. Então faz lá o U que ri bonitinho. Aqui, ó, nos extremos de um resistor de resistência 200 ohm, já me deu a resistência. Vamos destacar aqui, ó. Aplique-se uma DDP de 48 volts. Então ele me deu aqui a voltagem, né, DDP, que é a minha famosa tensão elétrica. Qual a corrente elétrica percorrida pelo resistor? Então vamos lá, eu vou fazer aqui, ó, Uzinho que ri, né? Então tá aqui, ó, U que ri, lá vai. Esse U é a tensão, voltagem DDP, quanto é? 200, tá, galera? Então 200 tá aqui. A resistência, opa, desculpa, isso não é tensão não, olha, 200 ohm. Isso aqui é o que? A resistência, então 200 aqui, ó. Isso é igual. A minha voltagem, que é quanto? 48 volts. Então, 48 aqui. Tá faltando quem? A corrente, né, galera? Então, tá multiplicando, vem pra cá como dividindo. Então, I vai ser 48 dividido por 200, né? E 48 por 200 vai me dar aqui, ó, 0,24 amperes, tá? Só você fazer aí depois com calma que vai dar isso aqui com certeza, tá, galera? Então tá aqui um segundo exemplo aqui. Agora, para a gente finalizar, eu tenho aqui uma questãozinha sobre a segunda lei de Ohm, tá? Deixa eu separar uma aqui para não ficar sem esse tipo de questão aí para você, tá? Como é que vai funcionar? Vamos lá, terceira questão aqui, aplicação. Ela fala o seguinte: para transmissão de energia elétrica, constrói um cabo composto por 7 fios, tá, galera? Tá bem aqui, ó. De uma liga de cobre de área de secção transversal 10 milímetros quadrados. Então, ele me deu a areazinha, uma areazinha 10 milímetros quadrados. Então, me deu a areazinha. Cada um, galera, isso aí é importante. Quantos fios são? 7. Então a areazinha total não vai ser 10, vai ser quanto? 7 vezes isso, que no caso 70 milímetros quadrados. Então já tiramos um caminho. Agora, a resistência elétrica do cabo a cada quilômetro, olha o que ele falou aqui, ó, cada quilômetro. Então, qual vai ser aí esse comprimento? De 1 quilômetro, tá? Deixa aqui por enquanto. É dado que a resistividade da liga de cobre é 2,1, olha, resistividade é o rosinho, tá? 2,1 vezes 10 a menos 2, tá? Milímetro quadrado por metro. Olha aí, galera. Quem vai responder pra gente vai ser esse carinha bem aqui, ó, a resistividade. Ele que vai mandar, olha, ele está dizendo que a minha área tem que estar em milímetro quadrado e que o meu comprimento tem que estar em quê? Em metros. Está em metros? Não, ele deu em quilômetros. Mas eu sei que 1 quilômetro é quanto? 1000 metros. Então tá aqui, ó, é esse que a gente vai utilizar aqui. Vamos lá, o que que ele quer? A resistência. Então, ó, resistência. Vamos lá, resistência segundo a lei de Ohm, Rho, lá, né? Tá aqui, ó. Quanto é o Rho? 2,1 vezes 10 a menos 2. O comprimento é 1000.
Em vez de eu colocar 1000, eu vou colocar isso em base 10 aí, que você deve saber que isso é 10 elevado à terceira, né? São 3 zeros, então 10 elevado à terceira. É o mesmo 1000 aqui, viu, galera? E o A? O A é quanto? 70, então 70 vem aqui, ó. Tranquilo até aqui, galera? Então vamos lá. O tio vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou voltar uma casinha bem aqui, ó. Vai ficar quanto? 21, né? Só que como eu mexi uma casinha para trás, vai diminuir. Então, se é menos 2, vai para menos 3. Vezes 10 à terceira. Dividido por quanto? Por 70. Vou fazer logo isso aqui, ó, galera, ó. 21 por 70. Se fosse 21 para 7, seria 3. Como é 70, vai ser quanto? 0,3. Lembra que a gente faz com a base na multiplicação? Conserva a base. Faz o quê? Soma os expoentes. Menos 3 mais 3 vai dar quanto? 0. Se vai dar 0, eu vou precisar. Então qual é a resistência desse negócio? 0,3 ohms aí. Tá bom, galera? Então por hoje, essa foi a nossa aula aí sobre primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm aí no canal. Quem gostou, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho. Valeu, galera!